Do Rio a gente vai para Brasília, traz a Luísa Martins, porque essa operação de hoje coloca, de certa forma, Luísa, a delação de Mauro Cid em xeque, aí sob, mais uma vez, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro tendo a sua delação balançando, digamos assim. Exatamente, Yuri. Já houve uma vez, né, como você disse, em que Mauro Cid foi chamado a explicar e da primeira vez passou, né? A delação permaneceu de pé, mas a avaliação é de que agora os fatos são bastante graves e de que a avaliação mesmo é de que há, de fato, uma possível omissão aí, né? Coisas que não foram narradas por Cid no seu acordo de colaboração premiada, e aí com isso ele pode aí ter os benefícios rescindidos. A gente lembra que a delação em si, tudo que ele contou, né, tudo que ele narrou para que os investigadores pudessem chegar à elucidação de toda a circunstância dessa trama golpista, tudo isso segue valendo. Mas Cid, se for constatado ali que de fato ele mentiu ou omitiu, de fato ele pode perder os benefícios que foram acordados ali com a Polícia Federal, e a gente lembra que ele está em prisão domiciliar, com uso de tornozeleira, e ele pode, enfim, acabar voltando à prisão aí para um estabelecimento prisional. Yuri, o que a gente pôde ver aqui nas próprias decisões do ministro Alexandre de Moraes, que são baseadas aí no relatório da Polícia Federal. Em primeiro lugar, nas primeiras páginas, o ministro Alexandre já coloca que boa parte da operação deflagrada hoje pela PF leva em conta os arquivos deletados ali dos dispositivos móveis de Mauro Cid. Isso complica um pouco o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, porque ele vai ter que explicar, e deve estar explicando nesse momento, enquanto o depoimento ocorre, por que deletou esses arquivos, né, essas mensagens que apontavam ali para um conhecimento, uma ciência prévia da articulação desse plano de monitoramento das autoridades. Até eu separei aqui um outro trecho do próprio relatório da PF que fala que Cid, essas ações, pelo que foi obtido pelos investigadores, foram executadas com ciência e participação de Mauro Cid, fornecendo detalhes, por exemplo, sobre a localização do ministro Alexandre de Moraes para que, enfim, os outros integrantes dessa organização pudessem aí acabar concretizando esse plano aí de homicídio que estava sendo engendrado ali por esse grupo de militares. Então, a gente lembra, né, Yuri, só para citar um outro exemplo, recentemente houve o julgamento dos executores do caso Marielle, os executores do assassinato de Marielle, e eles foram condenados a penas bastante duras ali pelo Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, mas devido aos benefícios da delação premiada, eles vão cumprir ali no máximo 18 anos de prisão. Então, caso se detecte ali que eles mentiram ou omitiram algum fato em relação ao crime, eles podem acabar perdendo esse benefício e tendo que cumprir a pena que foi imposta pelo Tribunal do Júri. Da mesma maneira, são crimes diferentes, é claro, é outro contexto, outra investigação, mas da mesma maneira a delação de Cid pode estar ameaçada porque se ele tinha ciência de que essas autoridades estavam sendo monitoradas com tanto detalhe, né, com tanta organização e o plano desse monitoramento e do arsenal de armas que seria utilizado e todo o resto, é um plano bastante detalhado e que está disponível ali nessa decisão, nesse relatório, né, da Polícia Federal. Por que ele omitiu isso da Polícia Federal e porque ele colocava ali como o Cid como uma figura relevante ali, fundamental, um protagonista aí nessa interlocução entre os militares, alguns dos militares que foram presos na operação de hoje, e isso acaba complicando um pouco a vida do Cid, que vai ter que dizer para a Polícia Federal, está depondo nesse momento, vai ter que falar por que mentiu, se ele esqueceu, se foi algo que, né, esses arquivos deletados, de que maneira, por que eles foram deletados, enfim, todo esse contexto aí é algo que pode complicar bastante a vida de Mauro Cid e acabar anulando, não a delação em si, porque as provas seguem válidas, mas podem acabar anulando os benefícios que foram acordados ali com a Polícia Federal, Yuri.